Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Saúde e Produtividade. Hoje com o tema comunicação. Ela que move a sociedade, ela que nos permite o aprendizado e ela que tem total impacto na sua saúde e também na sua produtividade, nos negócios. Vamos falar com dois especialistas no assunto depois do intervalo. Olá, meu nome é Bruno Godinho, prazer ter você aqui conosco. Já sugiro que você curta, compartilhe, comente se você gostou ou não desse episódio ao final dele. Se inscreva, no canal para não perder nada, porque hoje o papo é de alto nível. Eu trouxe aqui para a gente falar sobre comunicação com duas pessoas que são referências no mercado goiano. Estão aqui comigo. Andressa Nunes, professora Andressa, seja bem-vinda. Ela que tem mais de 20 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento de líderes e equipes, é fonoaudióloga organizacional, com certeza já viu meus vícios de linguagem, já está pensando em como me assessorar e eu preciso. Especialista também em comunicação e liderança, palestrante, mentora de líderes, criadora do método Connect e também professora de neurociência aplicada, comunicação e liderança em diversos MBAs. Então é muita bagagem, compartilhar tudo aqui com vocês. E aqui à minha esquerda, Fernando Barreto. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. O famoso Fala Barreto. Ele que é cofundador da L2Bcast, já convido você a seguir também, graduado em gestão de RH, com MBA em gestão estratégica de pessoas e coaching, e pós-graduando em neurociência e física da consciência. Ele que tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. É casado com a Marina, pai do Juan, e tutor de duas pets. Pai de pet. Pai de pet. Com orgulho ou sem orgulho? Bastante orgulho. Olha só. A Luvinha e a Belinha. A Luvinha e a Belinha. São cachorros? Cachorros. Qual raça? A Luvinha é vira-lata com pitbull, puxou mais a característica da mãe, pitbull. E a Belinha é uma vira-latinha que a gente adotou na Feira do Sol. Oh, que coisa boa. Coisa boa. Prazer estar aqui com vocês hoje para a gente Satisfação. falar sobre comunicação. Bom, comunicação, Andressa, é algo que a gente acha que é nato, porque desde os primórdios a gente está comunicando, mas não é bem assim. Existe toda uma ciência por trás da comunicação. Qual que é a diferença entre falar, se expressar e realmente comunicar de maneira eficaz? Primeiro, que falar em público ou processo de comunicação eficaz, ele não é um dom. Pode ser desenvolvida, pode ser treinada. E aí, saber sobre o cérebro, sobre as dinâmicas que acontecem em todo esse funcionamento, como o cérebro aprende, como nós podemos desenvolver melhor uma habilidade, nós podemos trazer ferramentas para o desenvolvimento dessa comunicação mais eficaz. Então, não é mágica, tem todo um método por trás aí para desenvolver essas habilidades e competências. Isso é muito importante ser tocado, que muita gente pensa, poxa, aquela pessoa fala bem, ela se expressa bem, como se fosse um dom nato. Na verdade, tudo tem técnica, tudo pode ser desenvolvido, é um método para isso. As estratégias certas e uma metodologia que te auxilia aí na execução dessas técnicas, porque uma grande dificuldade que eu recebo, principalmente dos meus mentorados, eles chegam para mim e falam assim, Andressa, eu já fiz vários cursos de oratória tradicional, mas na hora ali eu não consigo usar as técnicas. Então, não é somente conhecer técnicas de forma isolada. Você precisa, então, saber como o cérebro aprende, como ele funciona, para que você possa aí trabalhar o desenvolvimento dessa habilidade, que é a comunicação e a oratória. Nesse exemplo que você pegou, sua mentorada provavelmente tem algum bloqueio, tem alguma dificuldade, talvez emocional, e por isso ela não consegue adotar as técnicas. Então a gente tem que ir mais fundo na raiz do problema para tentar resolvê-lo. E a neurociência entra nesse aspecto. Sim, inclusive é o primeiro pilar que eu trabalho no meu método Connect para apoiar as pessoas no desenvolvimento da sua comunicação, que é o desenvolvimento da autoeficácia, que na verdade as pessoas não são incompetentes para ter uma comunicação eficaz. Elas não foram ensinadas, nós não fomos ensinados a falar em público, por exemplo. Então, nós precisamos aprender. Então, não é a questão de incompetência, é uma questão de apenas não saber. Por isso que o primeiro pilar eu trabalho o desenvolvimento da autoeficácia, essa competência, para aumentar a confiança, para aumentar a segurança, e aí ela conseguir
conhecer bem as suas emoções e gerenciar essas emoções a favor da comunicação. E aí já faço uma observação. Para a neurociência não existe emoções ruins. Sim. Todas são positivas. Então, a estratégia é você aprender a conhecê-las e trabalhá-las a seu favor. Então, esse é o primeiro pilar que nós trabalhamos no método Connect. É muito como você lida com as emoções e não sobre as emoções em si. Né? Fernando, você que é um profissional muito expansivo, está sempre sorrindo, sempre de bem com a vida, muito comunicativo. Você já foi tímido e trabalhou isso? Você sempre foi para frentex? Já fui, na escola principalmente, eu era muito tímido. Não vou dizer que era introspectivo, porque esse comportamento de timidez ele era mais evidente no ambiente escolar. No ambiente bairro, no ambiente igreja, eu já tinha esse comportamento mais expansivo. Mas eu era bastante tímido na escola. E uma dos pontos, da virada de chave que eu tive na minha vida em ser mais expansivo em praticamente todos os ambientes que eu frequento, foi a música. Porque eu sou baixista, né? Não sou cantor. Gente, eu sempre gosto de dizer que eu sou cantor, porque aí que eu sou baixista, que eu não sou cantor, porque as pessoas cobram uma voz bonita. Eu falei, não, eu sei tocar um negocinho. Agora, cantar não é muito forte. Fala assim, eu sou músico, então canta uma música. Assim tá bom, né? Canta galopeira. Aí não. Aí o que acontece? A música, ela foi muito importante pro desenvolvimento da minha comunicação, porque eu começo com um projeto de banda com os meus amigos, só que todo mundo era tímido. Alguém tinha que manifestar ali um agradecimento, alguém tinha que apresentar a banda, alguém tinha que falar alguma coisa e alguém tinha que cantar. Então nós pegamos o tímido para cantar, que cantava muito bem, exercia o papel de cantar, mas ninguém mais exercia o papel de agradecer. Aí eu puxei muito a referência do meu pai. Meu pai, ele sempre foi palestrante de curso de noivo, sempre participou dos movimentos da Igreja Católica, e eu comecei a observar meu pai que, gente, é só falar, mesmo se for errar. E aí eu comecei a assumir aquele comportamento ali, mesmo com a nuca queimando, e eu percebi que quando você fala, quando você tem a posição da fala, as pessoas te escutam. E aí eu comecei a interpretar que aquilo não era um bicho de 7 cabeças. Porém, que foi muito importante, eu achei muito legal o que você falou, Andressa. Falar, até papagaio fala, todo mundo fala, né? Mas a partir do momento que eu percebi que eu tinha capacidade de me comunicar com o público de uma forma mais simples e mais fácil, eu comecei a buscar técnicas para que isso fosse impactante, para que as pessoas não esquecessem da mensagem que eu estava levando. E aí eu busquei estudos, leituras, né, referências, e comecei a ser um pouco mais expansivo na comunicação. Mas ainda assim sou um pouco tímido em alguns momentos. Mas Então, quando você levantar a mão, eu levanto. O recado inicial para quem está nos assistindo é, mesmo se você for tímido, for introvertido, existe técnica, método de desenvolver isso e conseguir, inclusive, ser palestrante como nossos dois convidados. Exatamente. Exemplo, quantos são os políticos, até o próprio Otavinho mesmo, que esteve aqui conosco, ele já teve uma posição política na sociedade goianesiense, ele se desenvolveu na comunicação de uma forma absurda, de uma forma muito incrível. E não foi do dia para a noite. Não somente o Otavinho, como tantos outros políticos que nós temos. A Andressa sabe muito bem. Eu vou me candidatar à política? Já vai ter um orador que vai estar contigo para poder te apoiar nesse processo de comunicação. É treinável. Como ser líder? É treinável. E você, no seu processo também, você enfrentou desafios. Muitos. Como ele comentou, Andressa, era tímido, teve que superar isso para fazer o agradecimento e por aí se desenvolveu. Há um quê de enfrentamento também de uma situação de dificuldade. Como é que uma pessoa que tem um bloqueio vai falar em frente às câmeras ou para uma palestra, chega lá na hora, trava, a mão gela e na voz não sai nada? Como que essa pessoa pode enfrentar essa situação? Essa pergunta é tão importante porque eu tenho muitas demandas de mentorados nesse sentido. Então, eu gosto de fazer uma avaliação e se eu percebo que é algo que gera até um sofrimento psíquico para a pessoa ao falar em público, eu já vejo que é interessante um direcionamento até para terapia psicológica. Sim. Porque na consultoria, na mentoria de comunicação, eu venho trazendo o aporte da neurociência, as técnicas certas, tanto da neurociência como da fonoaudiologia, para apoiar nessa expressão. E quando a gente fala que a comunicação vai além das palavras, essa congruência entre o conteúdo, a voz, expressão corporal,
Mas se eu percebo que o indivíduo ele tem ali uma crença central e sempre retorna, parece que é um movimento de looping, eu já oriento para fazer a terapia também, para fazer esse trabalho em parceria com as consultorias, com os treinamentos de comunicação estratégica e oratória. Então, isso é muito importante, deixar isso claro e dizer para as pessoas que você não precisa superar isso sozinho. E que nós estamos numa época, né, em 2024, com grandes especialistas na área, inclusive muitos psicólogos que estão aí aprofundando seus estudos em neurociência para ajudar as pessoas nesse sentido. E aí, retomando a colocação da escola, a escola, ela, além de não nos ensinar a falar, ela ainda estimulou o contrário, né? Porque aí as pessoas ficaram incomodadas. A gente, além de não aprender, a gente se sentiu muito desconfortável em algumas situações, né? Para falar em público. Então, eu gosto muito de trabalhar isso com os meus alunos e com os meus mentorados. Então, não é uma questão de incompetência, de não saber lidar sem falar, que também as pessoas não gostam de errar e é legítimo, porque eu também não gosto de errar. Ninguém quer errar, ninguém gosta. Mas um outro ponto importante para trabalhar nessa comunicação eficaz é você saber que erro não é fracasso e que tem estratégia de neurociência para você trabalhar o erro como um aliado do seu desenvolvimento. Porque se você está desenvolvendo uma habilidade, uma competência como a comunicação, é provável que você vai errar. E é legítimo você não gostar de errar. Mas tem ferramentas para te auxiliar a direcionar o seu foco, a sua atenção intencional para o foco na solução e não no problema. Então, eu trabalho muito isso nos treinamentos, nas consultorias, para que as pessoas consigam permanecer no desenvolvimento dessa habilidade, mesmo diante dos desafios. E o erro é uma propensão ao futuro acerto. O erro tem que ser um aprendizado. Exato. Se a gente parar de nos culpar tanto, né, de nos penalizarmos tanto diante do erro, encarar isso como um processo natural da vida, e que a partir daí a gente aprende, né, como pelo menos não fazer determinada situação, você está um passo à frente, né, de como fazer, mais próximo sobre como fazer. Fernando, você citou um caso cotidiano seu, né, da história da tua banda. Como ou de que forma a comunicação tem relevância na nossa vida cotidiana, até na vida profissional também? Costumo dizer que para tudo, né? Ela é relevante para tudo. A comunicação, no meu ponto de vista, ela é para todos. Eu acho tão incrível quando a gente fala desse ponto, porque a comunicação é uma das poucas coisas que não há limitação alguma. Quem não tem boca para falar, tem mão para expressar. Quem não tem olho para ler, tem mão para tatear. Então, a comunicação ela é para todos e ela é altamente relevante. Inclusive, eu me lembro, acho que foi num treinamento de líder, para um cliente que nós tivemos na Bahia, eu levei uma temática sobre o isolamento da comunicação. As pessoas que acreditam que se isolam, eu não quero me comunicar com ninguém. Mas ela se engana, é um auto-engano, porque mesmo ela estando isolada da sociedade, ela precisa comer. Eu não vou falar com ninguém, mas você vai pedir pelo aplicativo de comida. Ali existe uma comunicação. E as pessoas elas tendem a criar alguns pilares, até mesmo para se buscar talvez um processo de auto-enganamento, abre aspas para essa expressão, que comunicar é somente o ato de expressar, de falar A, B, C. Mas talvez um dos mais importantes pilares da comunicação é o ato de ouvir, escutar. As pessoas elas estão muito tendenciosas a ouvir para responder. Ninguém está querendo ouvir para compreender. Então eu entendo que a comunicação ela é assim altamente relevante em todos os aspectos. Andressa, por gentileza, me corrija se eu estiver enganado. E eu aceito correção ao vivo, beleza? Porque é assim que a gente aprende. Porque tudo gira em torno da comunicação, desde que a humanidade é a humanidade. Eu trouxe na palestra que nós fizemos aqui na semana passada, eu trouxe até o comportamento dos povos mais antigos através das pinturas rupestres. Eles estavam querendo levar uma mensagem para um futuro. Isso é brincar de casinha? Eu chamo de comunicação. Então ela é altamente relevante. Andressa, já que você foi citada pelo Fernando, nessa parte de escutar, de ouvir, tem diferença em escutar, ouvir? O que é uma escutativa?
Primeiro, concordo com você, Fernando, e eu afirmo dizer que a escuta ativa, ela é o primeiro passo para uma comunicação eficaz. Então, eu vejo que uma grande dificuldade nossa hoje, um grande desafio, é realmente ouvir ativamente, plenamente. Ou seja, estar presente no presente. Isso é um Perfeito. mega desafio Esse para é um mega tudo. desafio. E é treinável. Sim. É treinável. Então, a gente precisa direcionar nossa atenção para isso. Essa habilidade é uma das que eu mais trabalho no desenvolvimento de lideranças, que nós precisamos aprender a ouvir de forma empática, ativa e generativa, que é um termo vindo agora da comunicação não violenta, para estruturar melhor as nossas ideias e trazer ali a expressão que seja pontual naquele momento, de forma também empática. Então, esses princípios, eles precisam ser muito resgatados, porque as pessoas me perguntam muito, qual que é, então, o ponto principal para uma comunicação eficaz? Às vezes a gente imagina que é o falar, não é o ouvir. Então explica, por gentileza, para o senhor Astolfo, que está nos assistindo ali pelo YouTube, ele que tem 82 anos de idade, é careca, nesse momento está sentado de cueca no sofá, comendo uma lasanha apoiada na barriga, e ele não entendeu nada. O que é escutativa? O que é escuta generativa? Todos esses conceitos que você trouxe. Escutativa. Eu chamo muito de estar presente no presente. Você, ao ouvir alguém, você disponibilizar ali a sua atenção. Porque eu vejo que nós, numa conversa, a gente tem uma facilidade muito grande para ir para Nárnia, né? Sim. Então, e aí o Com pior, certeza. no final, a pessoa, e aí, o que você acha, Andressa? Aí é a parte difícil. Então, a gente se colocar disponível para ouvir. Então, eu oriento os meus líderes, olha, chegou alguém para conversar com você, liderado, se você não pode dar a atenção que você precisa naquele momento, é melhor você marcar um outro horário, mas que você esteja ali inteiro, presente. Então, que você realmente ouça, é o que a gente chama nas formações de coaching de clareza da distância. É você estar ali ouvindo, mas não com seu filtro, com o filtro do outro. Então, você ouvindo bem todas as mensagens ditas pelo outro, para que você possa organizar melhor suas ideias, não interromper as pessoas, deixarem elas falarem até o final, para evitar as conclusões precipitadas, as distorções. Então, a atenção plena é o que eu chamo de estar presente no presente. É esse treino mesmo, de ouvir exatamente o que o outro quer dizer, com bastante empatia. A comunicação generativa, a escuta generativa, é um termo que vem da comunicação não violenta, que é uma escuta para além da empatia. Porque a empatia é se colocar no lugar do outro. Sim. Quando eu pergunto o conceito, todo mundo fala lindamente, se colocar no lugar do outro. Mas ser empático é mais do que isso. É o que Daniel Goleman, que é um especialista na área, chama de preocupação empática. Então, não é você conhecer ali a empatia cognitiva, a empatia emocional, mas você disponibilizar para ajudar o outro no que ele está ali solicitando a sua ajuda. Então, isso é preocupação empática, isso é uma comunicação e uma escuta generativa. Então, que a gente une aí mente, coração e essa disponibilidade para ajudar o outro. Que bacana, uma aula aqui pra gente de graça, viu? De graça não, você vai deixar o like, pelo menos isso. Aproveitar que... Com certeza. tem que pagar de alguma forma, né? Ou você faz um pix ou deixa o like, você pode escolher. Fernando, e você citou aí, diante dessa nossa prosa boa, né, que comunicar não é só falar, a gente foi para a parte da escuta, a gente tem a comunicação também verbal e não verbal. O que é comunicação não verbal? Caras e bocas. Caras e bocas? Ixi. Essa é perigosa porque quando você tem você tem um desalinhamento com alguém que você está conhecendo, você viu aquele negócio que eu te falei? Ela, nossa, que menina chata, meu Deus. A comunicação não verbal, eu tive muita dificuldade em alguns relacionamentos, não relacionamentos afetivos, né? Mas durante a construção da minha jornada profissional, de compreender, faço terapia, tem mais de 10 anos, né? De não Eu compreender... já te interrompo, me perdoa, mas para indicar para você, faça terapia. Com Independente.
Independente se é sobre comunicação, sobre timidez, faça terapia, é bom para todo mundo. Fica aí minha dica para hoje. Com certeza. E aí eu tive muita dificuldade de compreender esse comportamento não verbal das pessoas. Porque muitas vezes eu estava expressando algo que era importante para mim, mas por uma falta de desalinhamento, de comunicação, até mesmo de intimidade relacional, eu imaginava que as pessoas elas não estavam gostando do que eu estava falando. E muitas vezes era até uma interpretação que eu fazia totalmente errônea. E aí, a partir do momento que eu passei a compreender mais o que nós estávamos construindo enquanto relação, eu pude entender que aquilo era só simplesmente um gesto comum da pessoa. Por exemplo, nós temos aí Andressa, me ajuda. O Corpo Fala, aquele livro O Corpo Fala. Uhum. Ele traz ali alguns movimentos corpóreos, né? Sim. A pessoa, quando você vai conversar com a pessoa, ela está de braço cruzado. Mas será que sempre que a pessoa está de braço cruzado, ela realmente está fechada para uma informação? Uhum. De repente, eu estou conversando com a Andressa aqui, com você, a gente está na recepção aqui da Casa da Indústria, e aí Andressa está embaixo do ar-condicionado, e ela está com o braço cruzado. E aí, se eu não tiver essa maturidade, essa percepção, nós já estamos criando uma intimidade relacional aqui, eu posso falar, poxa, a Andressa está fechada pro que eu estou querendo compartilhar com ela. Na verdade, ela só está com frio. Só tá com frio. E cruzar os braços também é uma posição de descanso. De descanso, não é? entende? Então, a comunicação não verbal, ela está muito associada ao caras e bocas. E isso, para quem é músico, dói. Porque é através dessa expressão de caras e bocas que você percebe se a pessoa está curtindo ou não o seu som, está curtindo ou não o que você está entregando ali. Para quem é palestrante, para quem está à frente da sala de aula, que ainda não tem essa maturidade com o público, vai sofrer um pouco. Porque às vezes a pessoa voltou do almoço, o seu conteúdo é denso, não que seja ruim, é denso, mas ela comeu 2,5 kg de carne no almoço, ela vai bocejar. Mesmo se for o Circo de Soleil que fizer uma apresentação ali. E muitas vezes, se você não tiver essa percepção que a comunicação ela pode ser expressada de várias formas, e nem sempre o que a pessoa movimenta com o seu corpo é o que ela quer dizer para você, você sofre. Aí eu vou pegar o que a gente falou, talvez acho que foi nos bastidores, né, Andressa? Autoconhecimento. Que acho que antes de qualquer coisa, antes de comunicação, antes de qualquer tema que a gente for tratar, seja nessa mesa, seja numa sala de aula, seja em qualquer lugar do planeta, acho que o primeiro pilar para tudo isso é autoconhecimento. É você saber o que você gosta, saber como é que você vai, saber quem é você mesmo, de verdade. Que é a estrutura básica para tudo, né? O pilar que sustenta tudo que Tudo somos e o parte que daí. fazemos. Tudo. Não tem outro Tudo. caminho, sinto dizer, mas não tem outro caminho. Não tem. Nós somos muito, nós enfatizamos muito quando nós vamos para uma negociação com o cliente, que o cliente, a gente faz um briefing, constrói tudo o diagnóstico. Pode ser a Google, pode ser pode ser a BlackRock. Nós não abrimos mão do autoconhecimento com o primeiro pilar. Mas não tem como. Obrigado. Faça com outro. Porque para nós é um valor. Sem ele a gente não consegue avançar para o pilar da liderança de si mesmo. Entende? Andressa, e na comunicação não verbal, as caras e bocas, citado pelo Fernando, por que é tão difícil de simular essa comunicação não verbal? Às vezes a pessoa tenta até, nas palavras, manifestar outra coisa. Entendi, mas a cara tá aquela cara de dúvida. Adorei. E a pessoa tá com a cara fechada. Por que muitas vezes destoa a comunicação verbal da não verbal? É a falta de congruência entre os 3 elementos. Tem uma pesquisa que afirma que a nossa primeira impressão ela é influenciada por 3 pontos. Então, mais ou menos 7% o conteúdo, são as palavras. 38% é a nossa voz. E 58% é a nossa linguagem corporal. Então, olha o poder da nossa linguagem não verbal para a construção da primeira impressão. Isso para a primeira impressão. Porque depois, para você manter essa boa primeira impressão, tem outros elementos ali que precisam entrar, como o que você fala e como você fala, para sustentar ali a sua autoridade. Então, é difícil porque parte muito do que no nosso piloto automático. Sim. Então, é difícil, às vezes, a gente ter uma clareza e pensar no momento exato ali, de você falar e ter congruência com os gestos estratégicos. Por isso é tão importante o processo de autoconhecimento e estudar profundamente sobre a comunicação estratégica. E aí eu sempre trago 2 diferenças entre percepção e intenção. Perfeito.
Perfeito. Então, Vamos lá. a intenção, a gente tem até uma intenção positiva Sim. de trazer ali a expressão corporal, né? A intenção que a gente quer provocar, mas muitas vezes as pessoas estão percebendo de uma forma errônea. Então, chega muitos casos para mim nesse sentido também, principalmente líderes. Ah, Andressa, mas eu falo alto, eu tenho gestos impositivos e as pessoas acham que eu estou brigando. Ok, Andressa acabou de me descrever. Ela já fez análise de mim aqui. Vou receber consultoria ao vivo, então. Esse sou eu, tá? Só para constar. Então, assim, tem a intenção positiva, mas é percebido pelas pessoas de uma outra forma. Então, a gente faz esses ajustes, né? Então, não é você não vai se transformar numa outra pessoa. Ah, eu sou introvertida, agora eu vou ter que me transformar numa pessoa extrovertida. Não é isso. Mas é importante você conhecer e trabalhar habilidades de extroversão, porque eu também sou introvertida. Eu não sou tímida, mas eu sou introvertida, tem uma diferença. Sim, sim. O introvertido aqui se energiza para dentro. Então, são mais observadores, eles são muito analíticos, eles só falam quando realmente tem certeza. Então, isso impactou também na minha carreira. Eu fiz fonoaudiologia. Até a época da graduação, eu imaginei que eu nunca trabalharia com treinamentos e Olha palestras. só. E aí surgiu uma oportunidade, eu me encantei por essa área, que é a fonoaudiologia empresarial, para trabalhar com treinamentos e consultorias de comunicação. E aí eu fui trabalhando o desenvolvimento dessas habilidades de extroversão, conhecendo as minhas preferências comportamentais, comunicacionais. Então, você ter clareza de onde você está, o que você prefere, mas lembre que o mundo exige todas as preferências. Então, você conhecer ali para você se adaptar te ajuda muito. Por exemplo, com um cliente, você saber fazer essa leitura, o que é importante para ele, até para você se adequar toda a tríade da comunicação, o que falar, como falar através da entonação e a linguagem corporal. Então, é sair um pouco do piloto automático e perceber naquele momento da sua comunicação qual é a imagem que você quer transmitir que seja ali interpretada pelo outro. Então, tem toda essa estrutura aí por trás. Então, desligar um pouquinho o piloto automático para a gente conseguir pensar melhor sobre o contexto, sobre as nossas informações emocionais e a gente conseguir trabalhar essa congruência entre voz, conteúdo e linguagem corporal. Adorei a dica e já quero puxar o gancho a partir daí. Uhum. Vocês trabalham com treinamento de líderes. Uhum. Que dica que vocês podem dar sobre comunicação no ambiente de trabalho? Essa é boa, hein? 2. Primeiro, faça mais conversas de feedback. Perfeito. E feedback, Exatamente. bronca não é feedback. Feedback não pode. Não é. Bronca é bronca, feedback é outra coisa. Então, eu até oriento os meus líderes a trocar algumas terminologias. A gente saber utilizar as melhores palavras para acionar os circuitos corretos que nós queremos acessar. Então, substitua outra coisa importante também. Opa. Feedback negativo não existe. Concordo. Então, todo feedback ele é positivo e ele deve ser positivo com a intenção positiva de desenvolver as pessoas. E aí o feedback, ele é uma ferramenta estratégica de gestão e os líderes usam muito pouco. E aí, nessa minha experiência de mais de 20 anos, até hoje nós temos muitos líderes e gestores que não sabem como estruturar uma conversa de feedback com essa intenção positiva. E aí eu quero quebrar um paradigma, que é, às vezes as pessoas me questionam, então eu tenho que ter a postura boazinha, então, não falar o que o outro precisa melhorar, só o que ele quer ouvir? Não. Mas você saber se posicionar, e aí depois eu quero trazer o conceito de assertividade, que é a principal demanda para mim das lideranças. Andressa, eu quero ser assertivo, sem ser grosseiro. Esse é o Sem X dar da porrada. questão. Porque eles acham que são coisas diferentes. Andressa, mas eu preciso ser firme. Eu concordo, você precisa ser firme. Mas você pode fazer isso de uma maneira respeitosa. Com certeza. Então, a grande demanda hoje que eu vejo da liderança é essa autorreflexão. Como é que eu estou sendo interpretado pelos meus pares, pelo meu time, pelos meus diretores. E também começar a incluir, a desenvolver uma cultura de feedback de desenvolvimento. Porque até pouco tempo, o feedback está muito associado à punição, a medo. E não é isso. Vocês sabiam que a melhor coisa que pode acontecer no cérebro é errar? A melhor coisa que pode acontecer no cérebro é errar. É errar.
Explica. Quando nós identificamos o erro, uma série de neurônios, um conjunto de neurônios, que são uma das células nervosas aí do cérebro, eles se reúnem, que é o circuito RNE, que é o retorno negativo ao erro, prontinho para fazer as conexões para nos ajudar na nossa solução. Mas como nós não fomos ensinados a lidar com o erro, às vezes esse momento pode gerar travamento. Então, para destravar, a gente precisa, então, utilizar esse recurso e saber direcionar o foco do erro para um aliado do aprendizado. Então, é um outro ponto que eu trabalho muito com as lideranças. Que legal. Porque eles acreditam que erro, não só eles, né? Eles acreditam que erro, mas aí o feedback, eu tenho que trazer mudança de rota, continua nesse propósito. Só que há uma forma mais efetiva. Inclusive, tem um estudo recente da Universidade de Harvard, que afirma que as pessoas querem saber como estão indo, elas querem receber feedbacks, desde que sejam feitos de forma correta. Estruturado, planejado. Estruturado, e que planejado, objetive um exatamente. retorno construtivo. Que o processo é gerar mudança, gerar transformação positiva no Aí eu liderado. posso deixar uma dica? Por favor. Então, já começar a transformar algumas terminologias Ok. para a gente acionar as melhores palavras e acionar os circuitos cerebrais corretos. Então, deixe do seu repertório, não fale mais, feedback negativo. Como é que chega isso para você? Olha, e como feedback negativo, circuito de ameaça. E na ameaça, tem uma evasão da emoção, diminuição das funções executivas, do planejamento, da organização, da inovação, da criatividade. Por isso que na ameaça a gente parece que dá um branco, não é? Então, não é a melhor estratégia. Então, substitua feedback negativo ou pontos de melhoria por pontos de alinhamento ou pontos de desenvolvimento. Olha como é que chega diferente. Com certeza. Não é? E pontos positivos eu oriento para substituir para forças ou pontos fortes. As famosas fortalezas. E todo feedback, ele precisa caminhar com as forças e com os pontos de desenvolvimento. E tem mais uma dica também, valiosa. Vocês conhecem a técnica do feedback sanduíche? Conheço. Os primeiros pontos positivos, depois os negativos e os pontos positivos, não é? Sim. Quando alguém te direciona ali para um feedback, olha, Bruno, você está indo muito bem, estou encantada com a forma como você conduz as suas gravações, mas... Sempre tem um mas, né? O que gerou aí? Quando vem assim, tem um mas. Desconstruiu o que foi falado. Então, a gente já foi treinado, está falando aí, fazendo alguns elogios, sim, mas agorinha ela vai descer a paulada. Então, já tem essa barreira. Sim. E segundo, o mas também, porém, contudo, todavia, desconstrói o que foi falado. Então, uma técnica valiosa do feedback é você traz a sua intenção positiva. Qual é o motivo daquela conversa? O que você quer alinhar? Porque feedback é isso, gente, é uma conversa de alinhamento. Sim. Né? Traga as forças, o que a pessoa faz bem. Porque quando você ouve o que você faz bem, como é que você se sente? Com certeza. Não dá uma sensação de bem-estar? Claro que sim. E isso é devido à produção de dopamina também, um dos neurotransmissores produzidos aí nessa sensação de bem-estar. Sim. E o cérebro quer mais disso. Então, você está reforçando ali aquele comportamento para manter. E quando você se tem a necessidade de trazer os pontos de alinhamento e de desenvolvimento, para fazer essa transição, não use o mas, usa o e. Então, olha, estou encantada com a forma como você conduz os convidados, as suas gravações. E para contribuir com o seu desenvolvimento, eu quero alinhar o ponto X. Exatamente. Qual é a diferença aí do E? O E é de adição. Você acrescenta. De agregar, olha, sim, de desenvolvimento. Então, é algo tão simples que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia já para melhorar as nossas conversas. Que um dos pontos aí fundamentais da liderança são as conversas de feedback. Estão diretamente ligadas ao processo de confiança, de aliança entre os times. O que é uma liderança inspiradora para a neurociência? É aquele líder que ele é visto genuinamente pelo time como parte do time. Então, você trazer uma frequência, aliás, de feedbacks na sua rotina
vai aproximar, vai aumentar o nível de confiança. Esse nível de confiança aumentado, mais produção de ocitocina, que é a molécula popularmente, né, conhecida como a molécula do amor. Então, melhora as relações, o espírito colaborativo. Então, quanto mais confiança, mais colaboração, maior produção de ocitocina e maior impacto nesse processo colaborativo. Eu destaco ainda no feedback, traga elementos tangíveis, palpáveis. Exatamente. Muitos líderes ficam em algo intangível, etéreo, que acaba por deixar o feedback confuso. Andressa, você não está performando bem. O que isso quer dizer? Né? Traga um caso. Naquela situação, daquele dia, ocorreu determinada ação e que, por isso, a conduta não foi a mais apropriada, poderia ser de uma outra maneira, poderia ter sido de uma outra forma, mas traga evidência. Esse é o princípio da clareza e da objetividade. Exato. O feedback, o foco não é a pessoa em si, Sim. é a situação, o comportamento. Então, a base é você trazer evidências para auxiliar até o outro a se perceber. Quando que ocorreu, o que você espera dele. Exato. Fernando, tem dicas para o ambiente de trabalho? Na verdade, agora é só um complemento, né? Porque a Andressa, ela foi muito rica, porque está muito conectado com o que eu acredito também. E é o que nós fazemos também no desenvolvimento de liderança, porque hoje as pessoas, elas trataram o feedback como um evento. Então, veja bem, em várias empresas que a gente atende, até mesmo quando eu era CLT, nós víamos o comportamento da avaliação de desempenho, né? Nossa, vai ter feedback na empresa. Todo mundo tinha uma roupa, sabe? Todo mundo se preparava. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, por exemplo, o feedback vai ser em junho. Em maio, as pessoas estavam trabalhando todas londrinas, corretamente, para receber o bom feedback em junho. Só que quando você leva a metodologia, você leva a importância do feedback, você quebra tudo isso. Não existe esse negócio de evento. Ele tem que ser, sim, objetivo. A gente trabalha até com a metodologia, ele é leve, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser situacional, LVS. Então, por exemplo, quando você vai para uma mesa de feedback, é tudo que você falou, Andressa, é tudo que você contribuiu também. Tem que ser leve, respeitoso, acolhedor. Esse também negócio de feedback negativo, isso também não existe. Como eu aprendi que não existe também feedbacks. Não existe feedback no plural, com S, entende? E as pessoas tratam como evento. Muito importante. A nossa sociedade sul-americana, ela vem de um comportamento de que nós não gostamos de ouvir o que não está legal, o que nós precisamos melhorar. E com base nisso, nós muitas vezes deixamos de falar. Eu não quero desagradar a Andressa, mas não é tão boa. Olha só, que elegância. Faz uma macarronada deliciosa, sempre chama aqui a equipe para almoçar no domingo. Eu não quero ter esse desafeto por falar algo que ela talvez possa ficar chateada. Só que quando nós absorvemos, primeiramente, o pilar do autoconhecimento, depois o pilar da gestão, isso que você está fazendo é um presente. Então a gente trabalha muito o feedback, ele é um presente que você dá para outra pessoa. Para o marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada, para o amigo, principalmente amigo. E você pode treinar essas técnicas, inclusive as técnicas que a Andressa disse, você pode colocar em prática com seus amigos. Eles não vão deixar de ser seus amigos por isso. Mas voltando para o ambiente profissional, falar mais, dar feedbacks não somente no evento da avaliação de desempenho, faça isso com mais frequência. E no feedback, leve pontos que precisam ser construídos. E aí você já amarra com o famoso PDI, um plano de desenvolvimento, onde você vai ser leve, verdadeiro, dizer o que precisa ser melhorado com base no objetivo do negócio, ou muitas vezes um comportamental mesmo, e você faz um acompanhamento. Cara... E o como, né, Fernando? E o como. Como fazer isso. O como fazer. Aí a pessoa sai da empresa. Ele nunca mais vai esquecer do Bruno gestor, da Andressa gestora, do Fernando gestor, que fez esse papel. E mais uma contribuição, não somente da liderança, mas por parte da organização. Fale com a equipe, mas fale nas ações, porque muitas companhias deixam lindamente expressos os seus valores nas paredes, mas não pregam nenhum deles. Incongruência. Comece a realmente fazer o que vocês estão pregando na parede. Comece a pregar na ação.
eu vejo são esses. O primeiro era o feedback, o outro ponto de contribuição é esse: falem mais. Falem mais. E os feedbacks também, eles podem ser informais. Às vezes a gente liga o feedback àquele feedback estruturado, que está marcado ali na agenda, né? Então, a gente precisa sempre utilizar o feedback de forma imediata, já pensando nessa ação do RNE do cérebro, retorno negativo ao erro, para nos ajudar a ter essa conversa logo em seguida, trazendo os comportamentos já para fazer esse alinhamento. E uma coisa que me chamou a atenção, Fernando, é reforçar que a comunicação inspiradora para a liderança é uma que é pautada no discurso e prática orientada para o coletivo. Perfeito. Então, o que a gente vê muito, né? Ok, ter as conversas de feedback, mas também dar abertura para as pessoas serem ouvidas, para elas falarem sem serem julgadas. Exatamente. Então, esse discurso e essa prática tem que caminhar juntas. Porque eu percebo muito os gestores, né? Acredito que sejam os chefes. Os chefes, eles têm uma fala muito, muito bonita, trazendo todos os valores, mas ali na prática o que ocorre é o inverso. Então, as pessoas têm a possibilidade, a oportunidade de falar. A segurança psicológica, exatamente. A Exatamente. comunicação, ela é a espinha dorsal da cultura organizacional para a segurança psicológica. Então, olhar essas outras vertentes também é muito importante. Eu estou adorando esse papo, que é muito rico e vai ajudar muita gente que está nos assistindo agora. Vamos ajudar agora, então, quem tem problemas diante da câmera ou para fazer uma apresentação, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar, aquela pessoa que trava. A gente tem técnicas que elas podem utilizar para se expressar melhor? Primeiro, quem está nos assistindo já está caminhando para isso. Porque está buscando informações, o conhecimento, para mim, é liberdade. Então, está aumentando o nível de consciência. Isso, que é o grande então objetivo conhecer, buscar a neurociência também para entender como desenvolver uma habilidade partindo do princípio de como o cérebro aprende e desenvolve uma competência, também é muito válido. E aí tem algumas estratégias que, na verdade, eu até comentei sobre elas já, que é essa questão sobre o erro, que erro não é fracasso, então ele parte do processo de desenvolvimento. Então, a gente ter maior tranquilidade em saber que o erro, ele pode ser transformado em um aliado do aprendizado. E tem duas perguntas que eu utilizo, Bruno, para auxiliar no treinamento e nas consultorias com os meus mentorados, que é você sempre depois de uma ação, uma apresentação, uma conversa com alguém, uma entrevista, a gravação de um vídeo, depois você responder duas perguntas. A primeira, o que foi bom? O que funcionou? E a segunda é, o que eu posso fazer de diferente na próxima vez? Isso quebra o viés da negatividade, porque o nosso cérebro tem essa tendência a ir para o negativo. A gente teve um dia, 99% de coisas boas. 1% que deu ruim, está ali. Então, isso é interessante também para ajudar as pessoas a destravarem, porque aí a gente já trabalha o erro como aliado do aprendizado e direciona o nosso foco e a nossa atenção para a solução e não para o problema. E uma outra dica importantíssima, você registrar, você escrever a pergunta e responder isso. Manualmente, quando nós registramos manualmente, nós acessamos mais áreas do cérebro responsáveis pelo foco e pela atenção. Ah, mas eu sou mais tecnológica, eu posso digitar num bloco, lá do bloco de notas no celular? Pode. O importante é que você registre. Porque quando você registra, isso ajuda a dar mais clareza para o cérebro. E isso diminui a ansiedade. Então, isso é maravilhoso. Então, processo de autoconhecimento, ter essa mentalidade para o erro como um aliado para o seu aprendizado, pode utilizar essas duas perguntas. Quando eu uso perguntas, reflexões, eu estou acionando o sistema racional, que ele vai me ajudar, o que eu brinco, né? Criar tempo para pensar. Então, te ajuda a refletir e a pensar melhor sobre as informações emocionais. Então, esses são os primeiros passos aí que eu deixo para as pessoas iniciarem aí nesse trabalho de enfrentamento. Perfeito. E você, Fernando? A pessoa quer ser um palestrante como você, mas está inseguro subir ao palco, às vezes até já tem palestras, mas quer melhorar. Qual técnica que ela pode usar? Eu vou contar uma que eu utilizo. E todas as vezes que eu desço de um palco, tanto quanto em música ou na palestra,
eu sempre resgato, falei, caramba, isso me amarrou de tal forma que eu vou vender esse negócio, né? Mas vamos lá. A primeira coisa, quando você vai para uma palestra, principalmente palestra, é muito importante que você tenha segurança do que você vai falar. É o primeiro grande passo. Tenha segurança do assunto. Ah, mas eu sou nervoso. Não interessa. Tenha segurança do que você vai falar. Porque quando você tem segurança, você vai se apegar ao que você construiu. Eu sei falar sobre comunicação, sei falar sobre música, eu sei falar sobre recrutamento e seleção, sobre cargos, salários, eu domino. Beleza. O enfrentar o público, aí eu uso uma técnica de comportamento em palco mesmo. Isso é meu, eu vou compartilhar com vocês porque dá muito certo. Andressa, por gentileza, me corrija. Eu falo porque eu não fiz nenhuma formação em oratória. Eu não olho o rosto de ninguém. Eu olho testas. Olha a testa. Olho testas. É incrível isso. Andressa, eu comecei a fazer isso na minha primeira banda, eu tinha 17 anos. Eu tenho 38 hoje. Então, tô falando de 20 anos atrás. Eu olho testas. Eu não consigo... Mas assim, não é porque eu não consigo olhar no seu olho. Quando eu pego o microfone, eu não consigo olhar para nenhum rosto. Automaticamente, eu tenho uma visão turva. Eu vejo testas. Porque se eu me concentrar em alguém, gera uma insegurança. E aí essa técnica eu já passei para algumas pessoas, né? Não em processo de mentorias, mas em processo de informalidade mesmo. E elas falaram que deram certo também. Coloquei isso em prática. Mas se serve como técnica importante e primordial, a primeira delas é você ter conhecimento. E pegando também uma provocação que o Bruno fez aqui da parte do vídeo, eu vou ser um pouco mais duro. Você vai errar. E pegando o que a Andressa falou, é com ele que você vai crescer. Porque se você fizer hoje esperando o momento, o ambiente perfeito, você não vai sair da sua bolha. Você não vai avançar para um outro nível. Olha que curioso, na sexta-feira do dia do evento, teve algumas pessoas que já têm uma carreira bastante consolidada dentro da área de gestão, chamou a mim e o Leandro. Cara, eu preciso conversar com vocês dois. Eu quero que vocês me ensinem a gravar vídeo. Eu falei, mas você tem um celular? Eu falei, tem, mas não precisa ensinar. Não, mas eu tenho medo. Medo de quê? Medo de errar. Então, vamos lá. Você vai errar. E as pessoas vão rir. Mas quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. E ainda assim, você vai errar. Mas o problema não é a quantidade de vezes que você vai errar. O problema vai ser a quantidade de vezes que você quer acertar. Eu amei essa técnica que você compartilhou, Andressa. É uma das que eu mais utilizo. Perfeito. Eu vou colocar isso em prática, porque eu gravo muito conteúdo, gravo muito vídeo, e eu sempre faço uma análise, mas agora uma análise mais direcionada. Então, errar, você vai errar. Mas o que vai deixar você fazer com que você seja diferente é a capacidade de vezes que você quer acertar. Sabe o que é impressionante no vídeo, principalmente com redes sociais? Hoje, a autenticidade é o valor talvez mais apreciado, né, por quem assiste um vídeo. Então, se você errar, mas se for algo autêntico, vai ser muito melhor recebido do que tentar modular uma linguagem que não é sua, uma formalidade que você que não gera tem. conexão. Então, o erro vai gerar conexão. Então, você faz, você vai errar, a pessoa vai ver que você errou e está tudo bem. E no próximo você vai errar menos e errar menos. E há uma construção em cima disso. Eu aprendi com uma psicóloga daqui de Goiânia. Pode mandar um beijo? Opa! Larissa Vaz, um beijo se não pra for você. para mim, tudo bem. Larissa Vaz, um beijo pra você. Ela falou uma frase que ela embala tudo isso e embrulha pra viagem. Só cai quem voa. Só cai quem voa. Só cai quem voa. Eu abracei isso pra mim de tal forma, eu falei, cara, então já era, não tem mais esse negócio. Vamos pra cima. Fernando, você vai palestrar pra 5.000 pessoas. Vamos junto. Desde que o assunto seja do meu domínio. Sim. Caso contrário, também, aí isso já é suicídio da comunicação. Já é demais. Não topo. E aí você me corrige, Andressa, por gentileza. Porque não é um valor levar algo a público daquilo que eu não domino. Eu me lembrei também de uma outra estratégia, que é foque no que você tem controle. E aí os nossos pensamentos, quando nós vamos gravar um vídeo, por exemplo, fazer uma palestra, a tendência é que a gente fique. Nossa, mas será que as pessoas vão gostar do que eu estou falando? Será que eu não vou gaguejar? Não, eu acho que eu vou embora. Então, quando você tiver esse tipo de pensamento, já substitua. Porque ali o foco não é você. Quanto mais você dá foco em você,
mais a ansiedade aumenta. Então, lembre-se de que, ao gravar um vídeo, fazer uma palestra, estabeleça qual é o objetivo, o resultado que você quer atingir. Seu foco é esse. Então, toda vez que vier esses pensamentos ou essas emoções que venham a te atrapalhar, você pensar, o foco não é em mim. O foco é no valor, na entrega que eu vou gerar nessas pessoas. Isso também é um exercício aí de desenvolvimento da mentalidade de crescimento e direcionamento de foco também. Perfeito. E sem contar que toda vez que uma pessoa se expressa, seja pela maneira como ela se expressa, seja pelas ideias que ela quer passar, ela vai se conectar com outras pessoas que percebem essa mensagem, né, de uma maneira com mais afinidade. Ao mesmo tempo que ela também vai se distanciar de quem não concorda com a mensagem ou com a abordagem. E é assim, e tudo bem, né? O importante é que você passe esse recado, que é isso que você falou, e procure melhorar constantemente. Sabe algo que eu percebi na comunicação de vocês dois? Vocês também conseguem modular bem a voz, alternando tons, velocidade, a entonação como um todo. Isso é algo nato ou também é técnica? Foi desenvolvido? Aí eu vou contar meu segredo, porque as pessoas Conta me o seu perguntam segredo. muito. O segredo da Andressa essa agora. voz da Andressa é porque ela é fonoaudióloga. Também, tem técnicas, mas eu tive a felicidade, é hereditário. A minha mãe, ela tem uma voz potente, a gente quase não fica rouca, gente. Maravilhoso para Mesmo. professora, palestrante. Mas, estudando profundamente aí o poder da voz, você variar o volume, destacar algumas palavras, vocês vão ver aí durante essa conversa que às vezes eu aumento, às vezes eu dou uma entonação mais pontual em alguma palavra para chamar a atenção do público. Então, isso pode gerar também uma curiosidade. Então, as pausas também, elas vão nos auxiliar nesse E sentido. deixa também a fala menos monótona. Isso. Falar sempre na mesma tonalidade, intensidade, da mesma forma. Isso gera Daqui a pouco, cansaço. a pessoa Uma senoide, dorme. né? Uhum. É uma senoide. Eu já sou conhecido por ter o tom de voz muito alto. Então, o meu é autocontrole. É técnica. É controle de voz. Porque, de repente, eu estou numa reunião com executivos que tem ali uma voz mais linear, de tom baixo. E se eu começar a falar muito alto, eu gero incômodo e não seria mais um parceiro interessante. E foi autocontrole. E que me tornou a trabalhar esse autocontrole foi feedback. Que bom, Feedback. colocando na prática o que a Colocando gente na falou prática. aqui hoje. Feedback. Eu Começar também. já a perceber, né? Isso. Prestar atenção como é que isso está chegando para as pessoas. Eu sempre oriento as pessoas para mandarem áudios. Por exemplo, tem uma conversa, tem uma palestra importante, manda um trecho para uma pessoa que você confia, para ela te falar como é que está a intenção, se você está atingindo o seu objetivo. Então, você perceber já é o primeiro passo para você organizar melhor as estratégias aí para tornar a voz uma ferramenta de influência. Isso é muito bom, porque no mundo digital, você pode gravar áudio, pode gravar vídeo e pode se ouvir, pode assistir, pode identificar isso. Porque muitas vezes no diálogo você não percebe a maneira como está se expressando. Mas, poxa, testa na câmera, grava com o celular, volta, assiste. Aqui eu acho que eu posso melhorar, aqui não foi da maneira mais adequada. E todo mundo tem condição de fazer isso em casa. E quer um desafio maior? Manda! Posta. Ah, sim. Posta. O mundo vai ver. Pode até te ajudar. E até porque a pessoa não tem nada a perder. Temos uma pessoa aí que já tá no estrelato, ele fala muito, né, que todo mundo vai sair dessa aventura chamada Viva depois que morre. O que você tem a perder? Cara, faça o bem, ajude as pessoas e leve a sua mensagem pro mundo. Essa é uma das minhas filosofias, Andressa, inclusive. Leve a sua mensagem pro mundo. Não trave-a. Leve. A gente tem essa mania de perceber a situação de uma maneira diferente como ela realmente é. E às vezes com um grau de risco muito maior do que realmente existe. Exato. Eu me lembro de uma propaganda antiga do House, em que um rapaz, um jovem, ele queria se aproximar da menina também, e aí ele não tem coragem. E aí ele imagina a pior coisa que pode acontecer. Então ele chega lá para falar com a menina e a menina dá um tapa nele, vem um conjunto de ninjas, batem nele, coisas absurdas. Eu lembro. Quando na verdade ele chega lá e oferece o house e ela aceita. E o que pior pode acontecer? Nada, na verdade.
Mas a gente tem essa tendência de evidenciar o pior, mesmo Bruno, que o pior essa seja ilusório. pergunta é da terapia cognitiva comportamental, Sim. de enfrentamento Da TCC, também. sim. Então, antes de uma exposição, por exemplo, você responder o que de pior pode acontecer. Isso traz clareza para o cérebro Você também. racionaliza e tira do Exatamente. emocional para atitudes mais racionais. Exatamente. Outra dica. Como que a pessoa pode melhorar vícios de linguagem? A pessoa que fala, né, cara, véi, tipo assim, Mano, mano. E tem os vícios de linguagem atuais, vocês já conhecem? qual, Andressa? Faz uma pergunta, aí a pessoa vai responder, então. Nossa, É é um verdade. vício de linguagem. Então, é verdade. Exatamente. Ou uma É resposta verdade. pronta também, que tem me incomodado muito. A pessoa está te contando algo e você diz, vai dar certo. Vai dar certo. Também se tornou um vício de linguagem. Sim. Então, o primeiro passo para o vício de linguagem é você tomar consciência. Começa a prestar atenção. Quais você usa, qual é a frequência. Você pode até pedir para alguém que esteja próximo de você te sinalizar toda vez que você utilizar o vício de linguagem. Bater no ombro, para você começar a ter essa consciência. E é tão interessante porque o vício de linguagem, na minha visão, parece que cria um espaço vazio, não é? Você termina a frase e fica aquele vazio. Aí você vem com um né para dar uma preenchida. Né? Não é? Goiano adoro. Né? Nossa Senhora. Então, controle, saiba lidar com esse silêncio. Eu brinco com os meus mentorados. Aprenda a lidar com o silêncio. Então, termina a frase, deu aquela vontade, para. É até o momento para você respirar, para novamente você ter fôlego ali para iniciar uma nova frase. E essa pausa pode ser uma pausa estratégica para gerar interesse, para gerar curiosidade no outro. Então, eu oriento essas duas técnicas para começar. Perfeito. E falando em pausa estratégica, estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes de acabar o vídeo, eu quero fazer uma pausa nesse assunto, em que a gente abordou comunicação, que está voltada a negócios, a produtividade, mas pegando o gancho do tema do nosso podcast, quero perguntar para vocês sobre saúde. Fernando, como que você cuida da sua saúde física e mental? Eu pratico atividade física, já tem 1 ano, inclusive. Parabéns. Muito obrigado. E já estou num processo assim, bom, agora eu vou trocar de academia. Eu pratico atividade física, busco me alimentar adequadamente, também busco um alimento espiritual, né? Minha fé é católica, eu vou à missa aos domingos e também busco uma alimentação cultural. Estou agora muito forte no processo de leitura. Estou lendo bastante. Isso enriquece muito o meu vocabulário, me ajuda bastante a eliminar também alguns vícios de linguagem, colocando palavras mais poderosas, palavras mais enriquecedoras numa fala, né? Claro que público X, palavra X, público Y, palavras Y, para gerar congruência e gerar também facilidade de entendimento. Então, eu busco esses pilares. Eu cuido do meu corpo através da atividade física, do espiritual através da minha conexão com Deus, através de frequentar templos católicos. E também ouvir pregações, não só de padres, mas de muitos pastores. Inclusive, alguns pastores mudaram muito a minha forma de pensar sobre quem é Jesus. E a parte da parte cultural, né? A parte de buscar leituras. Eu quero destacar isso que você falou, que para mim é muito rico, né? Se te falta repertório, leia. Leia. Se há algum tipo de incoerência entre o que você fala e o que você gostaria de falar, leia. Qualquer coisa, bula de remédio, gibi, livro mais denso, se for o caso, mas é aí que você extrai realmente palavras novas, conhece palavras novas e utiliza isso em contextos diferentes. Inclusive, uma dica, estou colocando em prática isso de leituras mais densas, que quando eu acordo, estou começando a acordar às 5 horas da manhã. Levei mais um pro time, hein? Levei mais um pro grupo. Mas não tô indo na academia às 5 horas da manhã. Mas fazer leituras densas, para mim, nesse primeiro horário, tá dando muito certo, porque eu já acordo com uma mente mais descansada. E aí eu tô lendo um livro de conteúdo denso, que é As 48 Leis do Poder, né?
eu tô achando essa leitura bastante densa, mas ela tá fazendo muito mais sentido agora lendo de manhã do que propriamente ali 10 da noite, depois que você teve um dia todo cheio de compromissos, agendas, enfim, né? Então tá fazendo muito mais sentido agora. Então, se fizer sentido para você, se você estiver buscando uma leitura densa, faça-o de manhã. Pode ser que dê certo. Boa dica. Andressa, o que você faz para cuidar da sua saúde física e mental? Primeiro, estudar. O conhecimento, para mim, é liberdade. Por isso que eu me encontrei tanto na neurociência. Que Informação é valor. a partir do momento que eu entendo como meu cérebro funciona, como eu aprendo, eu consigo pensar em estratégias que são mais eficazes tanto para a minha saúde física como mental e emocional. Então, o conhecimento para mim é fundamental. A terapia, a gente até aproveitar para ressaltar mais uma vez, para a gente quebrar esse paradigma que terapia o psicólogo é para gente doida. Não, é um processo de autoconhecimento e eu falo, busque os profissionais especialistas para acelerar os seus resultados. E se você quer acelerar, procure um psicólogo, se você realmente está vendo que ali tem algumas informações emocionais que está te atrapalhando, está te travando. Eu quero ser um palestrante melhor, um líder melhor, como é que eu faço para me comunicar de forma mais eficaz? Procure um especialista na área. Eu acho isso muito interessante, porque a pessoa que quer ter um resultado melhor na academia, ela procura o personal. Uhum. A pessoa tem uma dificuldade em matemática, ela procura uma ajuda especializada. Aí, quando se trata do comportamento, não vai procurar um profissional mais competente que pode assessorar. Que já conhece um método Sim. que vai acelerar muito o seu resultado. Sim. Aí as pessoas me questionam, mas eu consigo aprender isso sozinho? Consegue. Só que pode demorar mais. Vai levar mais tempo, tentativa vai ser mais e difícil. erro, mais difícil. Então, um especialista na área vai ser surpreendente. Então, a terapia me faz muito bem. Atividade física já tem mais de 20 anos. Olha eu sempre fui ativa, sempre gostei de me movimentar. Nossa. E atividade física é maravilhosa para o cérebro. Sim. Total. Então, para a saúde mental, para a saúde emocional, é a produção aí de neuroquímicos que vão nos trazer o bem-estar, o humor, aumentar a nossa performance. Então, gosto da atividade física. Uma das minhas forças é a espiritualidade. Então, isso que me dá sustentação. Tá próximo da família também. Alimentação, por exemplo, o café, minha gente, é péssimo para o cérebro, né? Tudo que é em excesso pode ser péssimo para o cérebro. Em excesso, mas em pequena quantidade faz bem. Dizem os últimos estudos que tomar 2 xícaras, mas xícaras assim, não é uma xícara dessa. Não uma caneca. Não é uma caneca. Eu preciso ver meus conceitos. E aí até às 13 horas da tarde é mais efetivo para o aprendizado, para a sua performance. Então eu também estou diminuindo a quantidade de café, porque eu sou cafezeira. Então já vi uma melhora também na minha performance, no meu bem-estar. E também dormir mais cedo. Porque o sono é primordial para o cérebro, para a nossa performance. É durante o sono que as nossas memórias, os nossos aprendizados durante o dia são consolidadas. Então, ter uma boa noite de sono vai contribuir e muito para a sua performance. Então, agora, meu hábito é dormir e me organizando 9h30 da noite, porque sempre acordo muito cedo, então já dormi mais cedo para ter esse impacto positivo aí nas minhas tarefas diárias. E também destinar um período aí das minhas horas para fazer algo que eu gosto. Então, cinema, que é uma das minhas paixões, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por filmes e seriados. Então, toda semana tem cinema. Que legal. Eu também sou mãe de pet, de 2 gatinhos também. Então, brincar com eles me dá muita satisfação, muita alegria. Então, eu também direcionar essa questão de fazer o que eu gosto. Né? Para a gente trabalhar aí, mesclar, né, o nosso modo foco e o nosso modo difuso. Que é no modo difuso, eu descansando o cérebro e fazendo o que eu gosto, vai fazer com que consolide aí os aprendizados, enquanto meu cérebro estava no modo foco. Então, eu vejo o impacto disso também para a minha alta performance. E tem um equilíbrio também melhor entre a vida profissional e pessoal. Até porque a gente não tem 2 vidas, a gente tem uma só. Manter esse equilíbrio é fundamental. Poxa, gente, gostei demais. Adorei. Muito feliz com o episódio de hoje. Quero agradecer aqui meu amigo Fernando Barreto. Obrigado, Bruno. Obrigado aí por ter atendido o nosso convite, estar mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. Conte Foi comigo. uma honra ter você aqui. E agradecer também a Andressa Nunes, professora. Muito obrigado por ter comparecido e ter contribuído com o nosso público. Muito obrigada e eu quero parabenizá-lo também por essa iniciativa
Eu sempre fico muito feliz em encontrar, conhecer pessoas profissionais e empresas que contribuem aí com o desenvolvimento sustentável de pessoas e, através do conhecimento, para construir ambientes de trabalho que sejam mais leves, mais saudáveis e mais produtivos. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pelo convite. Não imagina, eu que agradeço. Agradecer minha equipe técnica, Juliane Caldeira, meu xará Bruno o nosso colaborador mais importante desse podcast, e aos nossos sponsors, né, nosso maestro Sandro Mabel, Paulo Vargas e também Sandra Persim. Muito obrigado também a você que nos acompanha aí toda quarta-feira. Fique conosco e te vejo no futuro.